Graça e paz do Senhor Jesus, queridos. Obrigado por estar aqui no canal. E hoje nós vamos falar sobre união estável e morar junto. Porque esses tipos de relacionamento são um pecado para Deus. Por gentileza, deixe o seu gostei, assina o canal e ative o sininho de notificações para você ser avisado quando eu postar vídeo. Você deve saber que o casamento é uma união perpétua e vitalícia de duas pessoas que consentidamente se unem em união matrimonial. O casamento, queridos, ele não é algo sem querer. Ele não é um relacionamento onde duas pessoas vão morando juntas por um tempo, e vai passando o tempo e tira um tempo que é casamento. Não é assim que funciona. Malaquias vai dizer o seguinte: porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade. Ok, em que relacionamentos Deus é testemunha? Exatamente onde há o cumprimento dos requisitos bíblicos, que são descritos em Gênesis capítulo 2, versículo 24, que diz o seguinte: por isso deixa o homem pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. O homem é independente, ele pode sustentar uma família, ou já pode arcar com as despesas de uma família. Ele toma a mulher como esposa, e eles se unem em conjunção carnal, no ato sexual, em uma só carne, após feitos esses votos. A palavra de Deus vai nos dar alguns versos em que é necessário conscientemente, o homem, o casal, o homem e a mulher, se tomarem mutuamente como marido e esposa. Em Gênesis 24, 67, Isaac, ele toma Rebeca como esposa. Ele a toma como mulher dele e ela o toma como marido. Isaac conduziu-a até a tenda de Sara, mãe dele, e tomou a Rebeca, e esta lhe foi por mulher. Você vê que sempre é algo que é consentido, que é algo onde tem a intenção de acontecer. Gênesis 25, 20 vai dizer: e era Isaac de 40 anos quando tomou Rebeca, filha de Betuel. Gênesis 38, 2 diz: ali viu Judá, filha de um cananeu, chamada Sua, e a tomou por mulher, e a possuiu. Ele assume socialmente aquela pessoa como esposa, aquele homem como marido. Então, você vê que o casamento não é algo sem querer. Não é filho que torna uma união, um relacionamento, um casamento diante de Deus. Não é tempo de união que torna um relacionamento, um casamento diante de Deus. Esses requisitos aqui, eles têm de ser cumpridos. Há necessidade de que o homem tome a mulher, de que um tome ao outro, dentro dos votos matrimoniais já conhecidos, você sabe muito bem. O problema da união estável em relação a isso, queridos, é que não há esse consentimento dos dois. Os dois vão para um relacionamento, ok? Eles se unem numa só carne, muitas vezes vão morar juntos, numa casa, num apartamento, mas eles não se tomam como marido e mulher, ok? E a união estável é isso, é um contrato de duas pessoas que assinam ali um papel que é dissolúvel, que pode ser quebrado, que pode ser desfeito caso não dê certo. A união estável, então, não cumpre esse requisito bíblico de união perpétua e vitalícia. Não há como haver um casamento em uma união onde as duas pessoas não querem estar naquela união de forma vitalícia. As pessoas que estão na união estável, elas sabem que é como se fosse um teste, algo que antecede o casamento para ver se vai dar certo. Você entende? Muitas pessoas não compreendem que isso é pecado diante de Deus, mas falo aqui para um público específico, de pessoas que já têm conhecimento bíblico, que são evangélicos, pessoas que já entendem alguma coisa da palavra de Deus. E esse relacionamento ele não condiz com aquilo que a palavra fala. Assim também é a questão de morar junto, onde não tem contrato, não tem nada, as pessoas simplesmente se unem porque tiveram um filho, porque querem ter relação sexual, mas não se tomam como marido e como mulher. Muitas vezes não tem nem como se sustentarem, mas vão morar juntos. Então, isso é pecado diante de Deus, queridos. Muitos irmãos, muitas pessoas vivem na igreja numa situação assim. 1 João capítulo 3, versículo 6, diz que aquele que conhece a Deus não vive pecando, mas aquele que vive pecando nunca o viu e nem o conheceu. Se você vive numa situação assim, querido, saia desse negócio. Opte por honrar ao Senhor e esperar para que você possa se casar. A relação sexual é muito boa, mas dentro do vínculo matrimonial. Eu tenho falado nos vídeos aqui, você já deve ter ouvido, que
A única relação sexual aceita diante de Deus é a do vínculo matrimonial, quando há o cumprimento desses requisitos bíblicos. Mas as pessoas hoje, infelizmente, têm se moldado ao mundo. É muito comum você ver pessoas morando no mundo. É muito comum você ver pessoas que não se tomam como marido e mulher viverem maritalmente. E a igreja não deve se moldar a isso. E aquelas pessoas que na igreja vivem essa situação, simplesmente a Bíblia diz que estão longe da vontade de Deus. Não podem ter comunhão com Deus vivendo em pecado. Por mais que cantem, por mais que preguem, por mais que possam ir aos templos, isso não quer dizer nada. Porque nós temos que viver em obediência, cumprindo aquilo que o Senhor nos ordenou. Veja que é muito importante compreender isso. O vínculo matrimonial, ele é algo consentido, ele é algo que os dois desejam fazer. Se unem diante de um pastor, diante de um padre, diante de um juiz de paz, diante das autoridades estabelecidas. De forma que ali sim, cumprindo esses requisitos, votando perpetuidade nesse vínculo matrimonial, há um casamento. E é desse tipo de relacionamento que Deus é testemunha, como diz Malaquias 2,14. Então, espero ter esclarecido um pouco mais como funciona a questão da união estável de morar junto, que são fornicação diante de Deus. Aqueles que vivem nessa prática vivem pecando, inclusive 1 Coríntios 6,9 vai dizer que fornicadores, adúlteros, bêbados, maldizentes e uma gama de outros pecados, lá, pessoas que praticam esses pecados, não herdarão o reino dos céus, justamente porque vivem nessa prática pecaminosa. O texto ali está falando para qualquer um que vive nessa prática, tanto ímpios como pessoas que conhecem a Deus. Que o Senhor abençoe a sua vida, que Ele fale com você através dessa palavra e que você seja edificado para a glória do santo nome dele.